Deus abençoe a sua vida no nome do Senhor Jesus. Meus amados, eu gostaria que todos que nesse momento ouvem possam estar conosco até o final dessa mensagem e na sequência uma oração em favor da sua vida. Aqui quem fala com vocês é o pastor Alexandro. Sempre a partir das 22 horas nós estamos aqui nesse canal levando até você mensagens e orações inspiradoras que levarão você a ter paz no seu coração, a dar sequência à sua vida, a conquistar bênçãos para a sua vida. Bem, mas antes de você ouvir essa mensagem, eu gostaria de perguntar: você já é inscrito no nosso canal? Se você não é inscrito, se inscreva. Se você, por algum motivo, ainda não colocou ali, ou ativou o sininho, ative, porque assim todas as vezes que uma mensagem nova, uma oração nova estiver disponível na plataforma, ela vai te avisar. Ela vai te avisar. Deus vai tocar na sua vida através dessa mensagem. Compartilhe com no mínimo 10 pessoas e não esqueça, deixe o seu like e assim a relevância desse canal vai aumentar a cada dia. Bem, nós vamos hoje falar sobre algo que é o grande dilema de muitas pessoas: fazendo escolhas sábias. Isso mesmo, fazendo escolhas sábias. Você já parou para pensar nisso? Quantas são as pessoas que, pelo fato de não fazerem escolhas sábias, escolhas bem pensadas, dirigidas por Deus, ela pode estar ocasionando uma grande catástrofe, um grande desastre na sua vida? É isso mesmo. Ao passo que quando ela toma decisões acertadas, decisões sábias, ela pode estar dando um passo muito importante para a sua vida. Por exemplo, no livro de Josué, no capítulo 24, a partir do versículo 15, diz assim: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Vou repetir: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Muitas são as pessoas que elas dizem: ah, mas é muito difícil ser cristão, é muito difícil ser crente, é muito difícil servir a Deus. Olha, se você acredita mesmo nesse tipo de discurso, então sirva a quem você quiser, escolha a quem você vai servir. Mas uma coisa é certa: dependendo da decisão que você tomar, você vai se arrepender. Servir a Deus tem a sua parcela de sacrifício, tem a sua parcela, de muito sacrifício, de renúncia mesmo. Mas quando a pessoa, ela verdadeiramente serve a Deus, dificilmente ela vai se arrepender, dificilmente, sabe? Uma dessas escolhas, uma dessas lições, importantes de fazer escolhas sábias em nossas vidas, está escrito, por exemplo, no livro de Gênesis, quando Ló, ele experimentou morar longe de Abraão, o seu tio, e passou a morar na cidade de Sodoma. Olha o que ele arrecadou, olha o que ele trouxe para a vida dele. A Bíblia diz, por exemplo, no livro de Gênesis, que ele
enfrentou um sequestro, no livro de Gênesis, no capítulo 14. Depois, ele passou a sofrer uma opressão, tormento pelos ímpios de Sodoma. Está escrito em 2 Pedro, no capítulo 2, versículos 7 e 8. Perda de todos os seus bens, a morte da sua esposa, um incesto com suas filhas. Gênesis 19. Está vendo só? Será que realmente valeu a pena a escolha que ele fez? As campinas do Jordão, onde estavam localizadas as cidades de Sodoma e Gomorra, parecia bela aos olhos, mas essa escolha trouxe para ele um grande desastre, uma grande tragédia familiar. Então a gente percebe que nós não podemos nos deixar enganar pelos nossos olhos, pela beleza da situação, sabe? Muito mais vale o sacrifício de uma vida com Deus e colher com certeza os frutos desse sacrifício, dessa renúncia, do que você fazer escolhas que você vai se arrepender depois. O próprio Davi, ele teve uma escolha acertada de servir a Deus, mas ao longo da caminhada ele teve vários tropeços. A Bíblia diz que Davi, em certa ocasião, ele escolheu cometer adultério com Betseba, e como consequência disso, olha as coisas que ele sofreu: a morte do seu filho recém-nascido, como está escrito em 2 Samuel 12, uma filha molestada pelo próprio irmão. Está vendo só? A tragédia familiar que se levantou na vida de Davi. Aquele filho morto pelo irmão vingativo por ter abusado da sua irmã. A rebelião liberada por aquele filho que se envergonhou publicamente, o envergonhou publicamente e quis se vingar do pai, que é o caso de Absalão. Então a gente percebe que tanto Ló como Davi, eles fizeram escolhas necessárias, havia uma necessidade de escolhas e eles fizeram, mas eles escolheram mal, e essas escolhas afetaram diretamente a vida deles. Não foram escolhas sábias, não foram escolhas acertadas, não foram escolhas definidas pelo próprio Deus. Então, ambos tiveram a oportunidade de fazerem ótimas escolhas, e fizeram em alguns momentos. De repente eu estou falando com você agora que me ouve, e você tomou decisões acertadas, decisões dirigidas, decisões sábias na sua vida. Por exemplo, está ouvindo agora essa mensagem, é uma decisão louvável, mas se ao longo da caminhada você não se dirigir pelo Deus Todo-Poderoso, escolher para si tomar decisões de qualquer jeito, de qualquer maneira, você pode cair nas mesmas armadilhas que Ló e Davi também caíram. Meus amados, é necessário que você pense bem antes de agir. E nunca, nunca, em absoluto, acredite mesmo nesse discurso que dá para viver uma vida boa sem a presença de Deus. Amanhã nós estaremos falando mais a esse respeito, mas nesse momento vamos orar, vamos falar com Deus. Prepare o copo com água, prepare o seu coração. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, quantas vezes, Senhor, ao longo da caminhada, nós tomamos decisões. As decisões fazem parte da nossa vida, e dependendo de quais decisões tomamos, vamos nos arrepender amargamente.
Algumas pessoas acreditam que dá para viver uma vida boa sem a presença, a direção, sem servirmos a Deus. É um discurso cada vez mais falado nas mídias sociais, nos meios de comunicação, que não precisamos servir a Deus. Eles dizem que o homem é o centro de tudo e que tudo começa no ser humano e termina no ser humano. Longe de ser uma verdade absoluta, longe de ser uma verdade qualquer, é a maior mentira do diabo, levar o ser humano a viver uma vida sem Deus. E assim, ao longo da caminhada, essas pessoas tomam decisões muito erradas. Senhor Jesus, também não dá para servir a Deus pela metade, escolhendo ir para a igreja, mas na hora de agir, agem segundo os seus conceitos e não segundo a palavra. Nós sabemos, meu Pai, que tem muita gente assim. E as tragédias que a pessoa ela traz para a vida dela, não é apenas para a vida dela, mas é para toda a família dela também, como aconteceu com Ló, como aconteceu com Davi. E eu quero, meu Deus, por meio dessa oração, pedir a restauração familiar, pedir a restauração sentimental, financeira, saúde na vida dessa pessoa que ora conosco. Senhor Jesus, derrama a tua presença, cicatriza essas feridas, sara, abençoa, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Consagra esse copo com água, no nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Então você está abençoado. Amanhã nós estaremos de volta, tecendo comentários acerca desse assunto. Escolhas sábias. Tome essa decisão. Um beijo no coração. Até amanhã, em nome de Jesus.